Oi, gente, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Hoje eu vou iniciar um novo quadro, que é resoluções de questões. Se eu vou resolver a prova de direito constitucional e direitos humanos, que foi realizado pela Guarda Municipal de Fortaleza. Foi feita agora no mês de junho de 2023. Vou resolver, são 10 questões. Então, se vocês gostarem desse novo quadro, peço que vocês curtam, compartilhem e deixem um comentário aqui para saber que vocês gostaram. E se vocês quiserem novas correções, avisa, define aí qual é a prova que vocês gostariam que houvesse uma correção, que eu irei verificar se a viabilidade do quadro, né? Se o quadro tiver sucesso, a gente continua resolvendo mais questões, tá bom? Um abraço, vamos ver a resolução das provas. Vamos lá, abraço. Pois bem, gente, então vamos começar a resolução das questões, né, da prova da Guarda Municipal de Fortaleza, noções de direito constitucional e direitos humanos. Então vamos lá para a questão 51. Vou aproximar mais aqui para a gente poder resolver as questões. Então vamos lá, a questão 51. Lembrando que isso aqui é a prova A, mas se você ficar acompanhando, não vai ter problema. Prova A, B e C. Então vamos lá. Assinale a alternativa que apresenta um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, descritos no artigo 3º da Constituição Federal. Vamos lá. Garantir a livre expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, a erradicação da tortura e do tratamento desumano ou degradante, proteger a dignidade da pessoa humana e o pluralismo político-partidário, erradicar a pobreza, a marginalização e reduzir as desigualdades sociais regionais. Então essa questão aqui eu considero que a banca ela fez uma pegadinha, né? Porque muita gente decora os objetivos da República Federativa do Brasil associando a um verbo. Vamos ver na própria Constituição, artigo 3º. Bem aqui tem dizendo, constitui objetivos fundamentais da República do Brasil: construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza, a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem-estar de todos sem preconceito de origem, raça, cor, idade, sexo e assim vai. O que é que acontece? É muito comum nos cursinhos dizer: eu estou na dúvida entre fundamentos, que seria o artigo 1º, né? Seria os fundamentos da República Democrática Brasileira, que até as pessoas botam, elas fazem um mnemônico, Soci de Vaplu, que seria soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho da livre iniciativa, pluralismo político. Aí as pessoas, tudo bem, decorei os fundamentos, Soci Vaplu. E os objetivos? Aí o cursinho, ou então outras pessoas dizem, é só lembrar que os objetivos começam sempre com verbos no infinitivo. E aí a banca colocou na questão justamente só verbos no infinitivo, que é garantir a livre expressão, erradicação da tortura, proteger a dignidade da pessoa humana, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades. Aí a pessoa vai, agora eu não sei qual é a resolução. Desculpa, gente. Agora eu não sei qual é a resolução. No caso aqui, a pessoa ela não deve se basear somente em bizus, ela realmente deve ler os artigos e nessas questões, nessas provas de noções de direito constitucional, os 5 primeiros artigos são muito importantes. Na verdade, os 7 primeiros artigos são muito importantes. Então, procurem memorizar, porque não são muitos verbos, né? Não são muitos itens, são apenas 4 itens, se não me engano. Falando de memorizar e estou esquecendo, né?
são apenas 4 itens. Então, os fundamentos são construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização, promover o bem-estar de todos sem preconceitos de origem, raça e assim vai. Então, a primeira, a resolução, né, é letra D. Erradicar a pobreza, a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Tá bom? Então vamos agora para a questão 52. Espera aí que eu vou marcar aqui. Vamos agora para 52. Tomando por base os princípios fundamentais da Constituição de 1998, assinale a alternativa que representa um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, descrito no artigo 1º da Carta Magna. Acabamos de ver isso quando comentamos sobre a primeira questão. A gente comentou que os fundamentos estão previstos no artigo 1º da Carta Magna, né, da Constituição, e que a gente usa o mnemônico SOCI, que é soberania, cidadania, SOCI va plu, SOCI di va plu. Então é soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho livre iniciativa e o pluralismo político. Então quando a gente vem para cá, aí vai botar só si de vá e plu. Eita, tá bem ruimzinho de escrever, né? Porque eu tô escrevendo no mouse, gente. Então, desses 4 aqui, aliás, desses 5 fundamentos, qual é o que tem na questão? Pluralismo político. Então, a resolução dela é letra C. Aí você pode até dizer, Gutenberg, o que é o pluralismo político? É a variedade de partidos políticos? Não. Pluralismo político é a variedade de ideias, né? Ideias e de ideologias. Por exemplo, uma política pública não tem nada a ver com partido político, né? Uma política pública vamos traçar políticas públicas para proteger crianças e idosos. Então são políticas, são ideias, são ideologias, são ideias, são ações que visam proteger os idosos e as crianças e os adolescentes, por exemplo, né? Então pluralismo político não é variedade de partidos. Pluralismo político é a variedade de ideias. É eu poder ter uma ideia diferente da sua, tá bom? Então vamos para a questão 53. De acordo com o artigo 144 da Constituição Federal, qual é o órgão responsável pelo policiamento ostensivo e preservação da ordem pública dos estados e do Distrito Federal? Gente, de cara, né? O órgão que é responsável pelo policiamento ostensivo e preservação da ordem pública nos estados e no Distrito Federal é a Polícia Militar, né? A Polícia Federal vai cuidar das fronteiras, Guarda Municipal ela se restringe às atividades do município. Polícia Civil ela é também conhecida como a Polícia Forense, né? Que é a... Eita, gente, eu não vou mais escrever não. Juro que é só essa. Que é a Polícia Investigativa, né, dos estados. Para a gente tirar a dúvida, vamos lá no artigo 144 da Constituição. E tá bem aqui, ó. A segurança pública do estado, tal. Polícia Federal, Polícias Militares, Polícia Civil, Polícias Militares, ó. Artigo 144, parágrafo 5º. As polícias militares cabem às polícias militares, né? As polícias militares, que isso aqui é uma craseada,
As polícias militares cabem à polícia ostensiva e à preservação da ordem pública. Aos corpos de bombeiro, além das atribuições definidas em lei, coube a execução da atividade de defesa civil. Então a gente já viu aqui que a polícia ostensiva e que é responsável pela preservação da ordem pública é a polícia militar. Vamos voltar para as questões. Questão 54. João, guarda municipal, foi preso em flagrante por ter cometido um crime fora do horário de serviço. Eu estou no meio, né? Deixa eu diminuir aqui um pouco. Continua no meio, né? Dá para ver agora? Vamos fazer o seguinte. Vou mudar aqui de posição. E aí a gente pode ler com tranquilidade. Então vamos lá. João, guarda municipal, foi preso em flagrante por ter cometido um crime fora do horário de serviço, enquanto estava de folga. Após a prisão, João foi mantido preso por tempo indeterminado, sem ter sido apresentada à autoridade judicial competente. Com base nos direitos e garantias fundamentais estabelecidos na Constituição Federal de 1988, qual é o recurso que João pode apresentar para garantir sua liberdade? Vamos lembrar dos remédios constitucionais. Existem diversos remédios constitucionais e aqui eles falam de alguns. Ele fala do mandado de segurança, ele fala do habeas corpus, ele fala do mandado de injunção e fala do habeas datas. A gente, de imediato, eu já vou dizer para vocês que o correto é habeas corpus, né? Nós vamos ver que o habeas corpus, nós vamos ver não, né? Nós vamos conversar agora aqui um pouquinho. O habeas data, ele é o recurso utilizado para a liberação de informação de determinado indivíduo, porque habeas data é informação e habeas é livramento. Então você vai livrar informações de um determinado indivíduo. Então você usa habeas data. Mandado de injunção é quando existe uma lei, mas existe uma lei, uma previsão legal, mas que para ela poder ter efetividade, ela precisa ter uma outra lei, didaticamente falando, né? Existe uma lei que que autoriza determinada atividade para determinada categoria, então existe uma lei que autoriza, que define que determinada categoria pode fazer uma atividade ou outra, só que ela não é uma lei de eficiência imediata. Ela precisa de uma segunda lei, de uma segunda norma, uma segunda dispositivo legal para que autorize o funcionamento daquela lei. Então, quando isso não acontece, é feito o mandado de injunção. Vamos usar um exemplo mais claro e mais didático que fica mais fácil para vocês. Os servidores públicos, eles têm direito à greve, né? Só que isso está previsto na Constituição Federal, contudo não há uma lei que defina como é que vai ocorrer essa greve. Então, por falta de uma lei específica de como é que ocorre a greve, costuma-se usar como referência a greve dos serviços privados, da CLT. Então, o que é que acontece? As pessoas, os legitimados, podem mandar fazer um mandado de injunção, né, que seria uma cobrança aos deputados e aos senadores para que aquela lei seja criada para poder sanar aquela inconsistência legal, né? Seria mais ou menos, didaticamente falando, o mandado de injunção. Gente, eu não estou aqui para dar aula. Vocês, eu sou advogado, eu compreendo, eu faço as questões, mas a minha didática não é tão boa. Você tá vendo aqui, então eu recomendo que você realmente
estude os remédios constitucionais, procurem aulas no YouTube, tem muitas aulas boas, inclusive se quiser eu posso deixar aqui na descrição. Então eu vou passar muito rapidamente, porque didaticamente eu tenho uma certa dificuldade de passar as informações, né? Então vamos lá. Habeas corpus, como eu já falei, habeas é livramento, né? E corpus é corpo físico. Então o habeas corpus é quando você está preso, é o remédio constitucional para quando você tem a sua restrição de liberdade efetuada. Então, no caso da restrição de liberdade, ou seja, quando o indivíduo está preso, o remédio constitucional é o habeas corpus. E o mandado de segurança? O mandado de segurança é quando você tem um direito líquido e certo. E esse direito, que é líquido e certo, está sendo violado por alguma autoridade pública, poder público, ou um particular a serviço do poder público. Um exemplo do mandado de segurança, por exemplo, deixa eu ver, um concurso público, né? Faz-se um concurso público e bota uma restrição de idade, sem que aquele cargo necessite dessa restrição de idade. Por exemplo, eu vou fazer um concurso para professores do município, digo que as pessoas que podem fazer esse concurso para professor do município só podem ter até 50 anos. Isso claramente viola o direito de alguém que tem mais de 50 anos. Existem diversos professores com mais de 50 anos que são muito bons em didática, que têm bastante conhecimento, que já possuem mestrado ou doutorado. Ou seja, uma limitação de idade para esse professor não faz sentido nenhum. Então, os legitimados, né, podem entrar com mandado de segurança e pedir a suspensão desse concurso, ou então a suspensão da cláusula desse concurso que limita as pessoas de até 50 anos poder fazer essa prova, tá certo? Vamos lá para a questão 55. Lidiane é empregada de determinada empresa, exercendo suas funções como motorista. Enquanto trabalhadora urbana, quais direitos trabalhistas são garantidos a Lidiane pela Constituição Federal do artigo 7? É simples. Vamos lá para o artigo 7. Se eu não me engano, nós temos 22 itens, que são as garantias sociais. Artigo 7. Passamos do 5, tá aqui. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais. Deixa eu botar aqui de volta. Relação de emprego protegida quando a despedida arbitrária. Enfim, tem 28, 30... Tem 34 itens. Vamos voltar lá para a questão. Direito ao seguro-desemprego parcial voltando, né? São mais de 30 itens, né? Que são as garantias ao trabalhador urbano. São os direitos trabalhistas, né? O artigo 7º da Constituição, salvo engano, é o segundo maior artigo da Constituição brasileira, perdendo só para o artigo 5º, que tem mais de 70 artigos, ou 70 sublinhas, né? 70 incisos. Então, o artigo 7, o ideal é que você leia, releia e aprenda os mais de 30 artigos. E não é difícil, porque isso aqui é seu direito. Esse é direito trabalhista. No momento que você começa a trabalhar, você vai perceber que os seus direitos trabalhistas em diversas empresas eles não são observados, né? Então, quando você começa a estudar, começa a ver, começa a conhecer quais são as suas garantias e quais são os seus direitos e os seus deveres, fica muito mais fácil você
aprender sobre a Constituição brasileira. Então, desses 4 itens aqui, o item correto é o item D, que é a proteção em face da automação na forma da lei. Ele tá aqui, ó. Aqui, ó. Proteção em face da automação, na forma da lei. Muita gente já está com medo aí, né, da inteligência artificial, de que ela possa tirar o emprego de diversas pessoas, mas você pode perceber que a nossa Constituição Federal brasileira, né, que foi promulgada em 1988, ela já fazia uma previsão nesse sentido, de garantir o trabalho, né, aos empregados em face da automação, porque a automação, à medida que a tecnologia vai evoluindo, menos mão de obra você vai precisando, né? Então, mas também o que ela quer fazer, o que ela quer dizer, que ela quer impedir a tecnologia? Não, ela quer que a tecnologia avance, mas que o avanço da tecnologia não vá limando os cargos de trabalho, né, os postos de trabalho, que a coisa seja uma transição harmoniosa, né? Então, isso já tem uma previsão legal. Então, quem está com medo que a inteligência artificial possa vir dificultar a tomação de emprego, a gente pode utilizar, inclusive, poderia ser uma forma de restringir o chat GPT, né? Se ele vier retirar trabalho de pessoas, reduzir postos de trabalho, poderia fazer um levantamento trazer esse inciso à tona para poder barrar a aplicação em uso industrial da inteligência artificial, tá bom? Gente, voltando ao assunto, leia, são mais de 30 incisos, então é interessante que você reconheça todos eles, né? Vamos ver aqui um por um. Direito ao seguro-desemprego parcial em razão de acidente de trabalho. Não é parcial, é integral. Remuneração do trabalho diurno superior ao noturno. Não, é o contrário, é o trabalho noturno, a remuneração do trabalho noturno que deve ser superior ao trabalho diurno. Jornada de 8 horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento. Não são 8 horas, são 6 horas. Né? Então, se você conhecer, você já, mesmo que você não soubesse que existia esse inciso na Constituição, você resolveria a questão só por eliminação das alternativas. Vamos lá para a questão 56. O artigo 14 da Constituição Federal estabelece as condições de elegibilidade para os cargos eletivos no Brasil. Pedro Machado, conhecido comerciante do Império de Goiás, está interessado em se candidatar à presidência da República, acreditando que desta forma poderá construir um país melhor para todos. Visando alcançar seu objetivo, quais requisitos Pedro Machado deve cumprir para se candidatar ao cargo pretendido? Ótimo, aqui está excelente. Primeiro, para você ser presidente do Brasil, você tem que ter nacionalidade brasileira. Então, onde tem nacionalidade brasileira, você vai marcar, vai passar um risco, ou seja, em todos os itens tem. Para ser presidente do Brasil, você tem que ter 35 anos no mínimo. Então, 35.
Então a gente já eliminou o item A, já eliminou o item B. Está em pleno exercício dos seus direitos políticos. Claro, você tem que estar elegível, né? Ou seja, tem que ter a capacidade política de votar e de ser votado. Então tem que estar em pleno exercício dos direitos políticos. Pleno exercício dos direitos políticos. Eita, que essa tá bem ruimzinho, né? Escrevendo aqui por cima. A gente vai ver também na Constituição que para alguém concorrer a qualquer cargo público, ao cargo político público, seja vereador, seja prefeito, seja deputado, seja presidente, seja senador, a pessoa tem que ser filiada a um partido político. Certo? Ou seja, lá nos Estados Unidos as pessoas podem concorrer de forma independente. Um milionário pode tentar a sorte e tentar concorrer para ser deputado, para ser presidente, para ser governador. Mas aqui no Brasil, qualquer pessoa que queira concorrer a um cargo político, um cargo público, um cargo político, né? Ele tem que ser filiado a um partido político. Então, bem aqui, ó, no item C, né, que seria ser filiado a um partido político ou declaração de que concorrerá sem ter qualquer ligação com o partidário. Não pode. Então aqui, ó, eliminou a questão, a alternativa C. E se ela estável e possui domicílio eleitoral no país, é claro. Ele tem que morar no país, ou tem que ter domicílio eleitoral no país, ele tem que ter relação com o país. Uma pessoa que não está morando em Portugal, ela não pode se candidatar a presidente aqui no Brasil, né? Ela tem que ter o domicílio eleitoral no Brasil. Tá bom? Qual é a questão agora? A questão 57, eu vou puxar meu rosto para cá. Bem, gente, agora a gente vai para a questão 57, artigo 18. Vou ler a questão para vocês. O artigo 183 da Constituição Federal Brasileira apresenta o chamado, né, uso capião especial urbano, definindo uma série de requisitos para sua concessão. Tomando por base tais informações, assinale a alternativa que contém os requisitos expressos no artigo mencionado. A gente vai lá no artigo 183, né, tá bem aqui, ó. E vamos ler. Aquele que possui como sua área urbana de até 250 metros quadrados por 5 anos, ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. O que é o uso capião? São uma série de requisitos que são estabelecidos pela Constituição para que aquela pessoa que tenha posse do terreno, esteja ocupando aquele terreno, possa se tornar proprietário. Por quê? Porque na Constituição existe a ideia do uso social da terra. A terra tem que ter seu uso social. A terra não pode ficar lá eternamente sem uso social, sem um fim social. Então, o que é que foi estabelecido? Foi estabelecido que a pessoa que entrar no terreno e que ela utilizar aquele terreno para sua moradia durante 5 anos ininterruptos, ou seja, 5 anos seguidos, e que utilize aquele terreno para sua moradia ou da sua família e que tenha sido uma posse pacífica. O que é uma posse pacífica? É aquela posse em que o proprietário do terreno jamais foi lá questionar a posse daquele terreno. Ele jamais foi lá pedir para que aquele indivíduo que está lá no terreno saísse de lá. Então ele jamais chamou a polícia, ele jamais entrou numa ação judicial
para reconhecer a área, para tirar uma ação de despejo, coisa que o vale. Então, se o terreno tiver até 250 metros, for utilizado como moradia para a família daquele indivíduo, e se o indivíduo não tiver nenhum bem imóvel, urbano ou rural, ele pode usufruir do recurso ele pode usufruir do uso capião, da ação de uso capião. Que o que é que ela faz? Ela permite que a pessoa que tenha posse daquele terreno, ou seja, que a pessoa que esteja ocupando aquele terreno, ela possa se tornar proprietária daquele terreno através da via judicial. Então a gente viu lá que o artigo 183, né, é o que determina, é o que fala como é que é o que diz quais são os requisitos mínimos. Então é aquele que possui como sua área, como sua, né? É a pessoa que tem a posse da área. Área urbana de até 250 metros quadrados. Ótimo, beleza, tá correto. Por 5 anos, pronto, ininterrupta e sem oposição, ou seja, aquela questão que eu falei da posse pacífica por 5 anos. Utilizando-se para a sua moradia ou da sua família, adquirir o domínio desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. Perfeito. A alternativa A é a transcrição do artigo 183 da Constituição. Então, a alternativa A é a correta. Lembrando que os terrenos públicos, né, os terrenos pertencentes à União, ao município e ao Estado, eles não podem ser alvos de uso capião. Tá bom? Então, vamos agora para a questão 58. É sabido que os direitos humanos são divididos em gerações, sendo cada geração desses direitos atreladas a um valor específico. Tomando por base tal premissa, assinale a alternativa correta com relação às mencionadas gerações. Então vamos lá conversar um pouquinho sobre as gerações. Salvo engano, quem definiu a questão das gerações os direitos humanos se dividiram em gerações foi o Paulo Bonavides, jurista brasileiro Paulo Bonavides. E ele definiu que os direitos de primeira geração estariam ligados à liberdade. Os direitos de segunda geração estariam ligados são os direitos ligados ao lema francês, da Revolução Francesa. Liberdade. Pois é. Liberdade, igualdade e fraternidade. Então vamos lá. Os direitos da primeira geração estariam ligados ao lema, à liberdade. Os direitos de segunda geração estariam ligados à igualdade. E os da terceira geração estariam ligados à fraternidade. Então, o porquê disso? Porque durante a Revolução Francesa, o poder que existia lá na França era um poder absolutista, né? A monarquia que mandava e o rei tinha um poder total sobre a população. Então o rei podia chegar em determinada casa, determinada pessoa e dizer: essa posse esse terreno aqui que você está plantando, que toda essa plantação que você fez aqui de batata, de tubérculos de modo geral, agora pertence à monarquia. E tem mais, esses cavalos, essas ferramentas também agora são da monarquia, e você vai embora, você não vai ter direito a nada. Então a pessoa ela tinha um certo receio de que o Estado se intrometesse na vida dela. O Estado se intrometia de forma bastante autoritária, né? O Estado ele não tinha limitador, né? Se eu não me engano, é Luís XV que disse l'État c'est moi, ou seja, o Estado sou eu, ou seja, ele fazia e desfazia mesmo na França. Então, quando houve a Revolução Francesa, que tinha um lema liberdade, igualdade e fraternidade,
foram estabelecidos que os direitos referentes à liberdade seriam os de primeira geração, os de igualdade, que é fazer com que as pessoas possam concorrer de forma igualitária, que não haja discriminação entre elas, entre o Estado e as pessoas, seriam os de igualdade, e os de terceira geração seriam os direitos ligados à fraternidade. O que é fraternidade? São os direitos ligados a você permitir que a pessoa tenha condições de se desenvolver, de ter uma vida mais segura, sem ficar com receio de que possa acontecer alguma coisa com ela. Fraternidade vem de fraterna, vem de irmão, né? É você acolher aquele cidadão num momento de dificuldade. Então, vamos lá para a questão 5.8. A primeira geração dos direitos humanos tem como principais valores a solidariedade. Não, acabei de falar para você que a primeira geração dos direitos humanos está ligada à liberdade, né? A primeira geração dos direitos humanos tem como principal valor a igualdade. Não. A gente já viu, acabei de dizer para você que a primeira geração dos direitos humanos a gente usa como base a liberdade, né? A terceira geração dos direitos humanos tem como a principal a liberdade. Não. A terceira geração tem como base a solidariedade, né? A segunda geração dos direitos humanos tem como pilar principal a igualdade e defende os direitos sociais, econômicos e culturais. Correto? Então, se você tiver na dúvida quais são os direitos da geração, é só você se lembrar do lema da Revolução Francesa: liberdade, igualdade e fraternidade. Então, os direitos da primeira geração estão ligados à liberdade, os direitos da segunda geração estão ligados à ideia de isonomia, que seria igualdade, e os direitos da terceira geração estão ligados à fraternidade. Então vamos agora para a questão 59, está acabando. Deixa eu afastar meu rosto. Pronto. Tomando o artigo 22 da Constituição Federal, assinale a alternativa que representa a competência exclusiva da União. Competência privada. Artigo 22, nesse caso a gente tem que verificar os artigos, a gente realmente tem que estudar os artigos, tá certo? É aquela coisa, né? A Constituição está listada os teus direitos, os teus deveres, e por ser teus direitos e teus deveres, você deve conhecer isso de forma muito clara. Então, o ideal realmente é que você leia a Constituição de forma a absorver esse conteúdo, esse conhecimento, e vá introjetando na sua mente de forma que vai ficando muito mais fácil você compreender quando você começar a colocá-los no seu dia a dia. Você trazer os direitos e os deveres que a Constituição estabelece no seu corpo, né, no seu conteúdo, você começar a trazer para o seu dia a dia. Então a gente vai ver agora aqui, ó, é competência privativa da União legislar sobre sistemas de consórcio-sorteio. É competência da União, sim. Vamos lá no artigo 22. Vamos lá, artigo 22. Artigo 22. Compete a União. Compete privativamente à União. O que é privativamente? Só ela pode estabelecer leis e regras para isso, tá certo? Então, quando compete privativamente à União, quer dizer que só ela... Vou achar aqui. Compete privativamente à União, quer dizer que somente a União, ou seja, somente os deputados e os senadores, podem, os deputados federais, né?
e os senadores podem estabelecer regras, estabelecer leis sobre sobre esses itens. Então, legislar sobre direito civil, desapropriação, direito comercial, penal, enfim, serviço postal, água, energia, política de crédito, comércio exterior, trânsito e transporte, né? Regime de cobortos, populações indígenas, cidadania, organização do Sistema Nacional de Emprego e Condições para Exercício de Profissão, sistema de poupança, sistemas de consórcio e sorteio. Tá aqui. Tá bom? Então, vamos voltar lá para a questão. É de competência privativa da União legislar sobre sistemas de consórcios e sorteio. Correto. Compete privativamente à União cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e da garantia das pessoas portadoras de deficiência? Não. Não compete privativamente à União. Isso aqui é uma competência de todos, né? A saúde, ela tanto tem a esfera federal, a esfera estadual, a esfera municipal, cuidam da saúde, né? E também cuidam das pessoas portadoras de deficiência. Então não é uma competência privativamente da União. É a competência privativa da União registrar, acompanhar, fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa, exploração de recursos hídricos e minerais de seus territórios? Não é. Compete privativamente à União proteger os documentos e obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, monumentos e paisagens naturais notados em sítios arqueológicos? Não, também não. Não compete privativamente à União, como eu já falei anteriormente. Isso daqui também são de competências estaduais e também municipais. Por exemplo, o estado do Ceará, ele criou um museu arqueológico, eu acho que é um museu arqueológico lá no Arari, que ele tem uma área de proteção das pinturas rupestres, dos fósseis que são encontrados lá. Então, não é uma competência privativa da União, só a União vai fazer. Não, é uma competência de todas as esferas, né? Vamos agora para a sexta e última questão. De acordo com o artigo 226 da Constituição Federal, o casamento religioso tem efeito civil. Além disso, o Estado deve assegurar a união estável entre homem e mulher como entidade familiar. Com base nesse artigo, qual é a única alternativa correta sobre a união estável? Veja que ele deu uma introdução sobre o artigo 226 da Constituição Federal e o elaborador ele trouxe mais informação, ele falou um pouco que o casamento religioso tem efeito civil, isso é verdade, né? E estabeleceu, conversou um pouco sobre o que seria a união estável. A união estável é praticamente um casamento sem o papel passado, né? Didaticamente falando, olha gente, vocês percebam que isso aqui eu estou tentando ser didático. Então, quando você faz uma união estável, você não muda o seu estado civil, você permanece como solteiro, como viúvo, permanece o estado social que você tinha. Então você permanece solteiro, permanece viúvo, permanece divorciado, e aí você vai iniciar uma união estável com alguém. Você vai, conhece uma pessoa, passam a morar juntos, estabelecer uma rotina de família, e aí tem filhos, né? Então a união estável é quase um casamento, só que sem o papel passado, sem a oficialidade, sem o documento ofício, né, que dá aquela relação, que dá concretude, a materialização daquela relação. Isso é dado o nome de união estável. União estável é um casamento informal. Didaticamente falando, a união estável é um casamento informal, tá bom? E esse casamento é só entre homens e mulheres, ou a união estável também aceita entre homens e homens e mulheres em mulheres? Pronto.
a união estável ela também é aceita com homens e homens, mulheres e mulheres, né? São as relações homoafetivas, tá bom? Elas foram, acho que há alguns anos atrás, né, elas foram reconhecidas pelo STF, pelo Supremo Tribunal do Brasil, Supremo Tribunal Federal do Brasil, e porque apesar da lei, vamos aqui para o artigo 226, a lei ela estabelece que a união estável tá aqui. A família, a base da sociedade, tem especial proteção do Estado. O casamento civil é gratuito a celebração, o casamento religioso tem efeito civil, é reconhecida, para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar a sua conversão em casamento. Mas isso aqui, lembre-se que isso aqui foi feita, quando essa Constituição foi feita, ela foi feita em 1988. Então a sociedade é viva, né? A sociedade evolui, a sociedade ela avança nos seus conceitos, né? Então naquela época o homem, uma família só poderia ser formada por um homem e uma mulher. Hoje, graças ao avanço da sociedade, ao progresso da sociedade, entende-se que uma família não vai ser formada apenas por um homem ou uma mulher. Uma família tem um entendimento maior. Você pode ter uma família com 2 homens, uma família com 2 mulheres, você pode ter uma família com um homem e um filho, e assim sucessivamente, né? Vou botar aqui para você poder ver o artigo 3º do artigo 226, tá bom? Então, a união estável é a união entre um homem e a mulher. Então, se você for olhar somente pelo que tem na Constituição, a união estável é somente homem e mulher, não é isso? Só que o elaborador, ele estabeleceu, de acordo com o artigo 226 da Constituição, o casamento religioso tem efeito civil. Além disso, o Estado deve assegurar a união estável entre homem e mulher como entidade familiar. Pronto. Com base nesse artigo, qual é a única alternativa correta sobre a união estável? Aí você vai ler as alternativas e você vai começar a responder. Até por eliminação você consegue responder. A união estável é uma forma de casamento com efeitos civis e religiosos, né? Eu disse que a união estável, didaticamente, é um casamento, né? Lembre-se, que não era oficial. Se ele não é um casamento oficial, ele não tem efeitos civis nem. Então, eu disse que a união estável é como se fosse um casamento sem as formalidades inerentes ao casamento, né? Então, a união estável não é um casamento. Ele é como se ela fosse um casamento. É um casamento informal. Se ela é informal, ele não existe, né? Então, a união estável, ele não existe didaticamente falando, juridicamente falando, na papelada, né? Então, a união estável é uma forma de casamento? Não. Não é uma forma de casamento. Didaticamente, a gente pode até dizer que a união estável é um casamento informal, porque são 2 pessoas que se juntam com um objetivo de viverem juntos, de estabelecer uma moradia. Então, a união estável não é uma forma de casamento. A união estável é exclusiva entre homens e mulheres, sendo vedada a união estável homoafetiva. Não. A gente acabou de conversar sobre isso, que o STF já aprovou, né? Supremo Tribunal Federal do Brasil aprovou a união estável com pessoas do mesmo sexo, inclusive já aprovou, já está até havendo a conversão em casamento, né? Então, não é exclusiva. A união estável é uma entidade familiar reconhecida pelo Estado, independente da orientação sexual dos companheiros. Beleza. A união é uma entidade familiar reconhecida pelo Estado, independente da orientação sexual dos companheiros. Correto?
Essa é a correta. A união estável é uma entidade familiar. Não houve um casamento. Houve uma união entre aquelas pessoas. Há uma união, uma estabilidade entre aqueles dois indivíduos, né? A união estável só é reconhecida como entidade familiar se houver intenção de constituir família, se houver convivência duradoura e pública. Não, gente. Intenção de constituir família e se houver convivência duradoura e pública. Não. Claro que a união estável é com a intenção de construir uma família, porque, como eu falei anteriormente, a família é um recurso, tem uma ideia hoje mais ampla. Um avô, um neto que vivem sozinhos é uma família. Assim como um avô, 2 netos, o filho, o tio, é uma família. Assim como somente uma pessoa é uma família. Só ela ou melhor, só ela e o filho é uma família. Então, o que vai, no meu entender, que deixa essa questão aqui errada é a convivência duradoura e pública. Não é estabelecido um prazo para que as pessoas tenham uma união estável. A pessoa pode dizer, para ter uma união estável são 5 anos. Isso é uma lenda urbana que persiste, que a pessoa, para ter uma união estável, precisa ter 5 anos de convivência. Não precisa, não tem na lei nenhuma definição de qual o prazo mínimo para ser reconhecida a união estável. Basta que as pessoas estejam unidas, estejam convivendo juntas, né? E que essa convivência seja pública, seja de conhecimento de todos, de que eles estão unidos com a entidade de formar uma família, de viver juntos, de dividir um espaço, tá certo? Então isso é uma união estável. Então, lembrando que a união estável, apesar de na lei estar dizendo que a união estável é entre um homem e uma mulher, o STF, né, o Supremo Tribunal Federal Brasileiro, ampliou isso, porque ele entendeu que a sociedade evoluiu, que a sociedade avançou e que somente homem e mulher não é mais a questão da família. A família é mais ampla que isso. Então, homem com homem, mulher com mulher, avô e neto. Então, uma entidade familiar é muito maior do que isso. Então, o STF avançou e entendeu que não precisa mais ser sexos opostos, sexos iguais, ou seja, uma relação homoafetiva pode ser considerada união estável e pode haver casamento entre eles sim, tá bom? Pronto, a gente resolveu 10 questões de direito constitucional e direitos humanos. Espero que vocês tenham gostado dessa. Essa é a minha primeira vez, né, resolvendo questões. Se vocês gostarem, deixem um like, compartilha, deixa um comentário para mim, por gentileza. Se vocês gostarem dessa nova abordagem que eu estou fazendo de resolução de questões, deixa um feedback, né? Deixa um retorno, deixa um comentário para mim dizendo se gostou. E se quiser sugerir resolução de questões, mais alguma coisa, por favor, sintam-se à vontade para comentar e sugerir outras correções de outras provas que possam acontecer, tá bom? Gente, muito obrigado, uma ótima semana para vocês, fiquem com Deus e lembre-se, na dúvida, consulte sempre um advogado. Até mais!